Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida e no último bloco eu interrompi o Padre André Luiz, que ia fazer uma pergunta. Padre André. Doutor Gregório, dentro desse tema, né, do saudável como aquilo que é equilibrado, eu lembrava aqui que quando houve aqueles problemas já passados, de algumas de gravidez na adolescência, e que alguns lutaram para que a adolescente abortasse e tudo, eu ouvi uma colocação muito interessante, que o problema, não é, do adolescente é justamente o equilíbrio. Ele não se alimenta, ele não se preocupa em dormir, e isso afetaria, não é, a gravidez. Mas esse tema do equilíbrio, hoje a gente vê muito isso também, não é? No jovem, como nós estamos falando aqui, às vezes as coisas boas, mas em excesso. Não é? Eu acho que o esporte, sobretudo, ajuda muito na disciplina, numa vida disciplinada. Talvez alguns esportes mais que outros e tudo, não é? Então, por isso, vejo a necessidade, como o senhor dizia, de criar também esses espaços de esporte na paróquia. Não é? Porém, um trabalho com aqueles que já estão. Mas o esporte também como uma forma de atrair aqueles que estão fora, e talvez levando um pouco também assim, não é? A vida um pouco desequilibrada. Como o senhor vê isso? Por exemplo, essa relação do trabalho do setor juventude hoje. O senhor acha que dá para trabalhar sem esporte? A importância do esporte, do setor juventude, começar a considerar a questão do esporte como um meio também para aqueles que já estão, não é? Nos grupos jovens, na igreja, mas também como um meio para ajudar aqueles, né? Atrair e ajudar aqueles que talvez, por estarem fora, não estão observando tanto essa questão do equilíbrio. Deixa eu só acrescentar mais essa na questão, a gente não ficar só no esporte. Eu acho que também, isso tudo que ele está falando, a cultura também, o teatro, a música, isso como instrumento de organização do jovem, de atração do jovem para a igreja. Exatamente. Nós temos mania de setorizar, digamos, a vida numa coisa e ficar apenas preso àquela ali, né? A gente põe como foco aquela situação. Então, uma hora tem gente que só faz esporte e não faz o resto, tem horas que alguém fica só no computador e não faz o esporte. Então, eu acho que Deus nos deu exatamente a oportunidade de nós vivermos essa multiplicidade, essa gama de experiência. Se a gente lê o capítulo 1º, o capítulo 2º e 3º, esses 3 capítulos do livro do Gênesis, nós mostramos que Deus criou uma gama de possibilidades. Somos nós que damos nomes aos animais, somos nós que transformamos a natureza, somos nós que convivemos com os outros, né? Tentamos fazer isso em plena harmonia. Então, essa harmonia é fundamental. Por quê? Porque algumas pessoas só querem, digamos, especialmente alguns jovens, né, desejam apenas ficar só no mundo da festa, naquele negócio ali. Os outros querem fazer todas as experiências, nem sempre experiências boas, não é, na sua existência. Os outros desejam ingressar em um mundo imenso através da individualidade de um comportamento que não se mexe, né, diante de um computador, né? Então, ou seja, eu acho que é justamente esse equilíbrio. A pastoral da juventude, ela precisa entender a cabeça cada vez mais dessa juventude, né, o setor juventude, e de um modo especial mostrar aos jovens que todas as coisas elas são boas quando nós as utilizamos da forma perfeita, né? Então, o setor juventude pode equilibrar muito a vida do jovem mostrando, ou seja, olha, vem aqui conosco, nós podemos oferecer para você uma coisa saudável chamada esporte, que faz parte da sua vida. Venha, porque você precisa disso também. Olha, venha participar conosco para conhecer o que a internet pode fazer de bom também com a nossa vida. É um mundo que você conhece, nós conhecemos, e nós queremos caminhar com você nesse mundo, buscando sempre o que é bom. Venha conhecer a natureza, não é? Porque ela também faz parte, foi criada para nós. Então, quando a gente tem esse exato equilíbrio entre as partes, aí a coisa se torna realmente nova. Né? E depois mostrar também ao jovem que existe um mundo muito além daquele mundo de viseira que ele criou para ele mesmo. Não é? O setor juventude deve abrir os horizontes dos jovens. E nesse horizonte, que é maravilhoso quando nós buscamos bem, não é? Tem como ponto final, como fim, não é? Aquele que é o Senhor. Não é? Encontrar a graça de Deus também tudo aquilo que a gente faz. Quando a gente consegue equilibrar essas questões, não é, também com o religioso, não é, a gente consegue, eu acho, tudo em relação à juventude. A juventude deseja, às vezes é que nós não conseguimos dar a essa juventude aquilo que ela tanto necessita, porque nós temos que ingressar nessa realidade. E ingressar na realidade do jovem dá trabalho. Porque oferecer ao jovem aquilo que ele deseja, né, com tantas mutações que eles apresentam, realmente
nem sempre é fácil, mas nós temos que fazer isso. Eu lembro que, o exemplo de Dom Bosco, por exemplo, lá na Itália. Dom Bosco fazia duas coisas fundamentais antes de dar Jesus Cristo para as pessoas. Ele tinha os jovens, esses jovens eram pobres, passavam fome, e esses jovens precisavam de divertimento. Então o que ele fez? Criou oratório. Nesse oratório, em primeiro lugar, o que ele fazia? Ele dava comida ao jovem. O jovem já ficava tranquilo para ouvir o que ele tinha a dizer. Depois de dar comida para o jovem, Dom Bosco fazia uma pregação da palavra de Deus. O jovem se alimentava daquilo que é essencial para a sua vida, que é de Deus. Ou seja, o pão da mesa, mas também o pão da palavra. E depois que os jovens estavam ali ouvindo São João Bosco, depois que aquela pregação terminava, ele dizia, agora é hora do esporte. Todo mundo ia jogar totó, o pessoal ia jogar ping-pong, o pessoal ia para a quadra jogar futebol de salão, que devia ser diferente naquela época, mas depois jogavam futebol, saíam correndo, as competições aconteciam. E o jovem ficava tão animado, não apenas pela parte religiosa, porque o jovem quer fugir um pouquinho disso, mas lembrava do pão que ele recebia e lembrava do esporte. Mas lá no meio, São João Bosco os catequizava dessa forma, ou seja, dando a palavra de Deus. É assim que nós devemos fazer também com os nossos jovens, né? Eu acho bem interessante essa ideia das Olimpíadas, não é? Bíblicas ligadas a esporte, onde você, como tem um triatlo, acho que chama assim, não é? Você tem um momento que você responde as perguntas, está baseado na palavra de Deus, um momento do convívio, que vai ter mais somar pontos, um momento do esporte, você cria um triatlo religioso maravilhoso, onde as pessoas se encaixam, né? E elas mostram aquilo que elas sabem em matéria de fé, cada vez mais renovando essa fé, mas também movimentando o corpo, que é uma coisa maravilhosa, que os jovens também gostam. Quem é que não gosta de uma praia? Quem é que não gosta de fazer experiência de subir uma montanha? Quem é que não gosta de conhecer coisas novas, né? Às vezes o jovem não tem porque nós não oferecemos. E nós precisamos oferecer tanto a igreja, né, em relação aos seus jovens, como também o Estado em relação à juventude, né? Você acha que há possibilidade das nossas paróquias criarem espaços físicos para essas atividades dos jovens? As nossas paróquias, não apenas a possibilidade, elas estão obrigadas a fazer isso. O que vejo, Márcio, por exemplo, minha paróquia tem um espaço. Nós temos uma quadra grande, não é? Inclusive estou pensando agora em comprar uma mesa de ping-pong, não é? E eu vejo, por exemplo, muitos projetos que nós poderíamos fazer, tanto para fazer crescer os jovens que estão lá, quanto para atrair outros que estão nessa vida desequilibrada. Porque não é fácil para o jovem esse equilíbrio, não é? Mas o que eu vejo não é nem somente o espaço para fazer, mas seriam monitores que sabem o que querem quando estão fazendo. Eu creio que essa é uma das questões também, Dom Gregório, não? Exatamente, não é só o esporte pelo esporte, Exatamente, mas alguém que sabe o que está buscando Exatamente, através do esporte. Liderança para mostrar aquilo que é o bom, né? E fazer bem. Porque também se você chama um pessoal e você não tem uma coisa pensada, uma coisa realmente estruturada, o jovem virá na primeira vez, na outra vez não virá, porque vê que o negócio é meio disperso. Então o que precisa é de uma coisa justamente muito bem organizada. Então para a paróquia oferecer, não é só o espaço, venham aqui e joguem, não é isso. Mas oferecer um campeonato organizado, não é saber o que é que nós vamos dar além do esporte em matéria daquilo que é próprio da igreja, porque o esporte quem vai dar são os colégios que têm essa obrigação, o Estado, mas a igreja tem que dar alguma coisa a mais. Então aquele jovem que vai lá, ele tem que ser muito bem orientado, porque ele não vai apenas praticar o esporte. O esporte é uma das coisas que ele vai fazer numa paróquia, uma das coisas, porque o fundamental é que ele conheça também esse mundo maravilhoso que dará digamos, explicações para tudo aquilo que ele faz. O esporte é apenas uma forma de você fazer o bem, porque tem muitas outras coisas também que você pode fazer através do seu corpo, através do conhecimento religioso que você tem. Daí essa possibilidade, abrir espaço de uma forma organizada. Agora, só para dizer o seguinte, eu acho que todas as paróquias, não é, têm que fazer isso. O nosso projeto, nossas diretrizes da pastoral da nossa diocese, né, que nós vivemos lá no mês de no mês de novembro, né, mostra muito bem isso, né? As diretrizes já foram aprovadas pela nossa diocese, né, de uma forma muito bela, mostra que as igrejas precisam abrir espaço para entender essa juventude e abrir os seus espaços para que a juventude e todas as pessoas se encontrem ali e se encontrem nas mais diferentes maneiras. Agora, uma delas é também através da saúde e através do esporte. Por exemplo, você falava da cultura também. Uma coisa que eu achei muito interessante. Em 1980
1997, não é? Quando eu estudava em Roma, eu visitei a paróquia do Monsenhor Jorge, que foi reitor no seminário durante muito tempo, não é? E naquele tempo ele já tinha na paróquia uma sala de teatro, uma coisa simples, não uma sala de teatro não, desculpe, uma sala de cinema, onde ele fazia projeções para os jovens ali, de alguns filmes muito interessantes. Penso que isso também, né? Você dizia da cultura, não só do esporte, mas da cultura. Claro, nós não vamos montar uma sala de cinema 3D, não temos uma estrutura para isso, não é? Mas um data show, um telão, um espaço onde a gente possa talvez chamar os jovens e criar espaços de debate, também filmes que ajudem a refletir um pouco sobre a realidade. Vejo que é uma coisa possível, o que você acha? E também acho isso maravilhoso, ou seja, porque às vezes nós criticamos, o jovem, eu fico chateado quando alguém diz assim, os jovens não querem nada. Não, eles querem, agora vamos oferecer. Eles às vezes não têm possibilidade, né? Hoje em dia os jovens não querem nada. Poxa, eu vejo que os jovens querem muito. Nós aqui temos que estar assim ao lado dos jovens, então podemos oferecer algo tipo o teatro, cinema, como disse, passeios guiados, né? Fazer com que eles conheçam as cidades onde eles moram, porque muitas vezes nós não conhecemos, que nós ocupemos os espaços que as prefeituras e o Estado nos dá, que são lugares maravilhosos. Não é? Que a gente tenha coragem, às vezes, digamos, de sair do espaço da igreja para fazer um passeio, nós que moramos aqui digamos, na nossa diocese, para ir ao Rio de Janeiro, para as programações de graça que nós temos, para que nós, enquanto paróquia, vá a uma praia, todo mundo junto, a gente se movimente. Isso é maravilhoso, que a gente põe o pessoal para subir essas montanhas, ou seja, as possibilidades são muitas. O mesmo em relação às crianças, né? A criança na igreja fica gritando, às vezes é terrível você ver aquela criança chorando assim por diante, mas a paróquia, eu acho que quando a gente pensa nas nossas igrejas, nós temos também que criar um espaço lá, onde a criança vai ver filmes sobre Jesus, sobre a Bíblia, onde ele tenha condições de brincar com os coleguinhas, criar espaços onde ele diga, é bom ir à igreja. Agora, você pega uma criança de 2 anos de idade, obrigá-las a ficar 2 horas ouvindo alguém que está falando, ela não está entendendo nada, como se fosse... Né? Aí é terrível. Então nós temos que criar esses espaços, né? Eu queria, Márcio, voltar à questão quando o Dom Gregório fala da relação do Estado até, do aproveitamento. Existe hoje um problema que há um esforço em todo o Brasil, que é exatamente nas áreas mais carentes que o Estado deixou de estar presente e aí então gerou tantos problemas, as favelas, né, desabitadas de equipamentos públicos. E tem algumas experiências envolvendo a igreja muito saudáveis que a gente pode citar aqui, apesar do projeto atual do governo do Estado, que é o projeto Rio 2016, voltado para o esporte, ter acabado, mas eles informam que voltarão em um outro formato. Mas nós tivemos 2 experiências muito saudáveis. Lá em Teresópolis, na igreja Santa Rita do Meudon, não exatamente com os jovens, mas com os idosos, em projetos do governo muito interessantes. Eu lembro uma senhora que, ela depois começou a fazer a ginástica, ela começava a dizer o seguinte, olha, agora eu já posso pegar o remédio que ficava em cima do armário, porque antes não tinha condição. E lá na igreja de São Sebastião, em Piabetá, também com o padre Genauro, não é? Genauro, sim, que chegou há pouco tempo do Maranhão e muito dedicado. O projeto Rio 2016 atuava lá com as crianças. E era muito interessante que a preocupação do padre Andrezinho, ele cumpria isso porque as crianças faziam esporte dentro do projeto, mas recebiam uma orientação, não é, sobre a qualidade de vida na perspectiva, na orientação da igreja. Eu estive lá e achei muito saudável. Então, acho que essa parceria, está me lembrando até que um pensador de gestão pública, ele dizia o seguinte, tem alguns problemas da sociedade que não adianta o governo sozinho tentar resolver. Às vezes ele precisa, especialmente das igrejas, porque lá, na sua preocupação, Padre André, lá se fala de uma forma diferente, quer dizer, se toca mais o jovem, uma pessoa. Né? Padre André, deixa eu interromper, vamos novamente? Vamos retomar esse assunto no próximo bloco, porque está na hora aí dos nossos comerciais. Nós vamos dar uma paradinha e voltamos já. Fique conosco.